Bem-vindos ao canal. Segredos e fatos. Um pão foi capaz de enlouquecer uma cidade inteira. Manchas misteriosas de gelatina caíram do céu sem explicação. E um explosivo que deveria ter matado 150 pessoas simplesmente falhou. Esses não são boatos nem teorias da conspiração. São eventos reais que até hoje deixaram especialistas sem respostas. Número 9. Pão amaldiçoado. Em agosto de 1951, uma pacata vila no sul da França mergulhou no caos. Da noite para o dia, centenas de pessoas começaram a ter alucinações terríveis. Alguns diziam ver suas casas encolherem, outros sentiam cobras pelo corpo ou acreditavam estar sendo perseguidos por dragões. Mais de 300 moradores foram afetados. Dezenas foram internados em hospitais psiquiátricos e 5 pessoas morreram. Por décadas, especialistas acreditaram que tudo foi causado por envenenamento por ergo, um fungo do centeio que pode provocar alucinações semelhantes ao LSD quando usado no pão. Mas anos depois, o caso foi reaberto. Os sintomas não batiam com o envenenamento tradicional, e documentos desclassificados da CIA citaram a cidade em ligação com o projeto MK Ultra. Número 8. Os Blobs de Oakville. Em agosto de 1994, a pequena cidade de Oakville, em Washington, viveu um evento bizarro. Durante 3 semanas, em vez de chuva, manchas gelatinosas e translúcidas caíam do céu. Pouco depois, grande parte da população começou a apresentar sintomas graves, como exaustão extrema, náusea e problemas respiratórios que duraram meses. Animais também adoeceram, e vários morreram após entrar em contato com a substância. Uma amostra foi analisada e continha células brancas do sangue humano, além de bactérias do sistema digestivo e do solo. A teoria de despejo por avião militar foi descartada. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que eram esses blobs ou de onde vieram. Número 7. Desaparecimento do Sarah Joe. Numa manhã clara, começa o mistério do desaparecimento do Sarah Joe. Em fevereiro de 1979, 5 amigos partiram de Maui, no Havaí, a bordo de um pequeno barco de pesca chamado Sarah Joe. Uma tempestade inesperada surgiu e o barco desapareceu com todos a bordo. Apesar de uma grande operação de busca, nenhum vestígio foi encontrado. O caso ficou sem respostas por quase 10 anos, até que, em 1988, um biólogo marinho encontrou os destroços do Sarah Joe em uma ilha remota e desabitada das Ilhas Marshall. Ao lado do barco, havia uma cova rasa marcada por uma cruz de madeira. Dentro estavam ossos de um dos tripulantes, mas o mistério só aumentou. As Ilhas Marshall ficam a milhares de quilômetros do local do desaparecimento, em uma direção oposta às correntes marítimas. Além disso, uma expedição havia passado pela ilha anos antes e não havia visto nada. E os outros 4 homens? Quem enterrou o corpo? Até hoje, ninguém sabe a resposta. Número 6. Zona Silenciosa de Mapimi. Em 1970, os Estados Unidos lançaram um míssil de teste Athena, que deveria cair no Novo México. Inexplicavelmente, ele desviou centenas de quilômetros e caiu exatamente nessa região. Quando as equipes de resgate chegaram, perceberam algo estranho. Os rádios simplesmente não funcionavam. A comunicação era quase impossível, como se as ondas de rádio não existissem ali. Estudos confirmaram que a área funciona como um ponto morto para sinais de rádio, televisão e ondas curtas. A presença de minerais como magnetita e urânio pode explicar parte da interferência, mas não o porquê de ela ser tão localizada. Para tornar tudo ainda mais estranho, a zona parece atrair lixo espacial e registra uma das maiores taxas de queda de meteoritos do planeta. Pilotos relatam instrumentos falhando ao sobrevoar a região e até animais locais apresentam mutações incomuns. Número 5. Incidente Vela. Em 22 de setembro de 1979, um satélite americano criado para monitorar testes nucleares secretos
detectou um duplo flash de luz no Oceano Índico, próximo às Ilhas Príncipe Edward. Na física nuclear, esse duplo flash é um sinal clássico de detonação nuclear. O primeiro é a explosão inicial, e o segundo é a expansão da bola de fogo. Os Estados Unidos entraram em alerta máximo, acreditando que uma bomba nuclear havia sido detonada. No entanto, quando aviões de vigilância coletaram amostras do ar, não encontraram nenhum vestígio de radiação. Um painel de cientistas da Casa Branca sugeriu que o satélite poderia ter sido enganado por um pequeno meteoro, em um raro evento de zoológico. Mas muitos físicos rejeitaram essa explicação, afirmando que a chance disso acontecer era praticamente zero. Para deixar tudo ainda mais estranho, sensores subaquáticos detectaram uma poderosa onda sonora no mesmo momento. Exatamente o que se esperaria de uma explosão no oceano. Até hoje, o caso permanece sem solução. Número 4. Chuveiro de carne de Kentucky. Em março de 1876, uma mulher chamada Sra. Crouch estava sentada em sua varanda, no condado de Bath, Kentucky, quando pedaços de carne vermelha fresca começaram a cair do céu azul. E não foram poucos. A carne caiu como uma verdadeira chuva sobre a região. O caso foi levado a sério e chegou a ser noticiado pelo New York Times e pela Scientific American. Algumas pessoas chegaram até a provar a carne, dizendo que lembrava carne de veado ou carneiro, mas não conseguiram identificar o animal. Análises indicaram que os pedaços continham pulmão, músculo e cartilagem. A principal teoria envolve abutres que, após se alimentarem de um animal morto, teriam vomitado coletivamente durante o voo. O problema é que testemunhas afirmaram que a carne caiu de grande altura, com um som estranho, e não houve relatos de grandes bandos de aves naquele dia. Sem possibilidade de reanalisar o material, o caso permanece como um dos fenômenos mais estranhos da história. Número 3. O Pan American 914. Essa história é considerada uma lenda urbana, mas surgiu a partir de relatos estranhos de controladores de tráfego aéreo em Caracas, na Venezuela. Em 1992, um avião apareceu repentinamente no radar. O piloto, visivelmente em pânico, entrou em contato dizendo ser o voo 914, com destino a Miami, marcado para pousar em 2 de julho de 1955. Os controladores ficaram chocados. Eles estariam observando um avião com 37 anos de atraso. O avião pousou e a equipe de solo viu passageiros com os rostos colados nas janelas, aparentando medo extremo. Antes que qualquer autoridade se aproximasse, o piloto gritou no rádio: "Não cheguem perto, estamos indo embora." O avião taxiou de volta para a pista e decolou imediatamente. Nunca mais foi visto e nenhum registro oficial explicou para onde foi. Embora muitos afirmem que seja uma farsa, registros de tráfego aéreo indicam a entrada de uma aeronave não identificada em espaço aéreo restrito naquele dia. Número 2. Radar de Washington, D.C. Em julho de 1952, por 2 fins de semana seguidos, o espaço aéreo mais protegido do mundo foi invadido, e o governo dos Estados Unidos não tinha nenhuma explicação. Controladores de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Washington detectaram vários pontos estranhos no radar. Eles se moviam a cerca de 200 km por hora e, de repente, aceleravam para velocidades superiores a 11.000 km por hora. Para comparação, os jatos mais rápidos da época mal alcançavam 1.000 km por hora. A Força Aérea enviou caças para investigar, mas sempre que os aviões se aproximavam, os objetos desapareciam do radar. Assim que os caças retornavam à base para reabastecer, os sinais reapareciam exatamente nos mesmos locais. Isso aconteceu repetidas vezes, como se os objetos estivessem monitorando as comunicações dos pilotos. A explicação oficial foi uma inversão de temperatura, que teria causado falsas leituras no radar. Mas operadores experientes rejeitaram essa teoria, afirmando que esse fenômeno aparece como manchas difusas e não como objetos distintos realizando manobras em alta velocidade sobre a Casa Branca. Número 1.
Carol A. Deering. Em janeiro de 1921, uma grande escuna chamada Carol A. Deering foi encontrada encalhada na costa da Carolina do Norte. Quando a guarda costeira conseguiu embarcar, a cena era inquietante. A cozinha estava com comida sendo preparada para a próxima refeição, mas não havia ninguém a bordo. Os botes salva-vidas, os diários de bordo e os instrumentos de navegação haviam sumido. Mas todos os pertences pessoais da tripulação permaneciam intactos em suas cabines. Não havia sinais de luta, danos ou sabotagem. O navio estava em perfeitas condições. O governo iniciou uma investigação envolvendo o FBI e o Departamento do Tesouro, explorando teorias que iam de piratas a motim. Durante a investigação, um homem afirmou ter encontrado uma mensagem em uma garrafa, dizendo que a tripulação havia sido capturada. Mais tarde, descobriu-se que a mensagem era falsa. O próprio homem a escreveu, tentando chamar atenção para conseguir um emprego local. Com a pista descartada, a investigação voltou à estaca zero. Se houve motim, por que não houve luta? Se a tripulação abandonou o navio, por que nenhum corpo ou destroço apareceu? Em 1922, o caso foi oficialmente encerrado. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com os 11 tripulantes.